Paulo Henrique aqui da Invest Investimentos Financeiros para falarmos hoje sobre mercado futuro, índice e dólar, certo? Então vamos lá. Se você olhar, pessoal, esse é o índice futuro, como vocês podem ver aí na marca d'água. Se vocês olharem o índice futuro hoje, horrível de se operar, gente, horrível. Se você olhar ontem o índice futuro foi totalmente mais direcional, mais seguindo tendência, certo? Teve reversão, mas não teve padrões de lateralização. E o que teve aqui foi muito pouco, tá entendendo? Mas hoje, se você olhar o dia de hoje, meu Deus, ó, eu fiz duas entradas, certo? Essas duas entradas confiando nesse rompimento aqui, certo? Nesse candle de força aqui com volume. Eu achava que o candle ia, né? Que depois, ó, fez esse padrãozinho aqui, mas não tem tanta força. Eu disse, eu vou comprar na superação aqui com stop ligeiramente abaixo. Mas acabei sendo estopado porque o preço voltou, certo? Aí quando chegou na média, eu disse, não, vai chegar na média de 20, que está ascendente. Ele vai segurar. Quando ele segurou, que ele fez isso aqui, segurou nisso daqui, eu coloquei a entrada aqui, o stop ligeiramente abaixo, certo? Mas acabei sendo estopado, infelizmente. E aí o preço foi de novo, rompeu, fez o pivô, confirmou o rompimento, só que aí voltou a descer, pessoal. Voltou a descer. E aí quando fez isso, que ficou nessa brincadeira que vai e volta, eu digo, não, sabe de uma coisa, não vou mais operar hoje. Porque se você for olhar, pessoal, olha só, olha a movimentação do dia. Ó, lateral, totalmente lateral, rompe a média, depois rompe para baixo, rompe para cima, para baixo, para cima. Candles fechando ao próximo do outro. Alguns candles trazia força que era na ponta compradora, mas totalmente difícil de operar, certo? Então assim, hoje, se a gente for olhar pelo gráfico diário, olha como é que está o gráfico diário, ele está brincando nessa região de preço. Então ó, se você for olhar aqui, ó, os candles um do lado do outro. Então para operar esse tipo de coisa fica muito complicado, fica muito difícil, certo? Se nós formos olhar o gráfico de 60 minutos, olha o dia de hoje, pessoal. Olha o dia de hoje, como foi horrível de se operar. Totalmente horrível de se operar esse dia. Tá entendendo? Então a esperança é que amanhã, certo? O negócio seja um pouco mais direcional, certo? Entretanto, né? Vai ter a ata do FONG amanhã, certo? Então isso pode meio que prejudicar, tá entendendo? Pode meio que prejudicar a movimentação, pode deixar o mercado muito volátil. Amanhã também tem um índice GP que vai sair, a balança comercial dos Estados Unidos às 9h30, produção de veículos, vai ter um discurso do Federal Reserve, variação de estoque de petróleo, fluxo cambial no Brasil, e às 3 horas vai ter a reunião, que é às 3 horas. Então eu acredito que o pessoal vai ficar muito atento, certo? Muito atento ao que a ata, né, a divulgação dessa ata na reunião, certo? E às 18 horas o Guedes vai participar de uma reunião, de um fórum de investimento no Brasil. Então assim, pessoal, tá complicado de se operar porque o pessoal tá com muita cautela. Se você avaliar hoje, o Brasil bateu a marca de mais de 4.000 mortos, tá entendendo? Pelo Covid. Então assim, é uma coisa muito séria mesmo, pessoal. Uma coisa muito séria. Então assim, o índice hoje ele subiu, ele praticamente foi carregado pelas bolsas externas, tá entendendo? Então isso fez com que o mercado hoje fechasse no positivo, graças ao fluxo externo, porque se não fosse as bolsas externas,
Eu acredito que o Brasil hoje, a Bolsa Brasileira tinha fechado no negativo. Então, se você for avaliar aqui, ó, no fechamento, ó, variação pouca, um pouco mais de 2%, tá entendendo? Então foi um negócio carregado, difícil de se operar, certo? Vamos agora para o dólar. Dólar futuro. Criar a tela aqui do dólar, colocar 5 minutos. 5 minutos, deixa eu ampliar a tela aqui para gente. Olha só, o dólar, se você for avaliar, o dólar ele foi no início do dia mais direcional, só que foi seguiu a queda, só que foi um negócio meio fraco, tá entendendo? Foi um negócio sem força, tá entendendo? Então assim, no início do dia eu cogitei essa venda aqui e até entrei, certo? Mas eu fiquei com medo, infelizmente eu fiquei com medo porque o índice estava querendo cair. Eu digo, caramba, se o índice cair, com certeza o dólar vai subir. Também era uma coisa de algumas notícias que iam saindo, que eu ia vendo que o negócio não ia ficar bom, tá entendendo? Então aí eu fiquei enviesado e acabei saindo, e aí só com um ponto. Então foi um negócio muito complicado, tá entendendo? Então se a gente for ver o mercado, ó, foi descendo totalmente sem força, um negócio fraco. Aqui ó, fez esse padrão aqui, aí quando a média chegou, fez esse pivô que segurou na Petax, certo? Então você vê que o preço hoje, e aí no final do dia deu essa pancada para baixo, mas se segurando. Então o dólar hoje, como ontem o dólar não foi tão direcional, o índice foi, hoje o dólar foi um pouco mais direcional do que o índice, então dava para pegar algumas entradas essa, tá entendendo? Depois que fez esse rompimento, esperasse chegar na média. Também quando a 20 chegou aqui, auxiliado pela Petax, dava também. Esse pivô aqui dava para pegar com alvo ligeiramente aqui embaixo, no caso seria estopado. Mas se você tem aquele operacional, aquele gerenciamento de risco, que quando o preço movimenta uma quantidade de pontos, você já puxa seu stop para o preço o preço de entrada, então tranquilo demais, certo? Então pessoal, o dólar hoje fechou no negativo, variação mais ou menos aí de 1%, um pouco mais de 1% de queda. Então expectativa amanhã para ver se o mercado fica direcional, certo? Formos olhar pelo diário, se formos olhar pelo diário, continua do mesmo jeito, mesmo que parece que são irmãos. Então rompeu aqui, pessoal, é um forte indício que vai cair, só que olha só, totalmente lateral. Então se cair aqui, eu acredito que ele possa vir buscar esse suporte aqui. Aí ele vai segurar aqui nesse suporte, que é o desse candle, e depois vai vir buscar aqui embaixo. Se vir aqui buscar embaixo, top demais, vai ser muito bom. Nos 60 minutos, ó, ele continua nos 60 minutos, ó, pode perceber que ele segue a queda bem direitinho nos 60. Então, ó, a entrada seria exatamente aqui e foi embora. Então, pessoal, esperamos que amanhã seja melhor de se operar do que hoje. Hoje eu saí no negativo, tomei 2 stops no índice, e esse stop aí essa entrada mal sucedida aí que eu fiz no dólar, não acreditei, enviesado, e aí acabei fechando o dia no negativo. Beleza, pessoal? Então para amanhã esperamos que o dólar seja mais direcional, tanto o dólar quanto o índice. Se for, top demais, mas
em se tratando do índice, enquanto ele não sair desse buraco aqui, dessa região aqui, fica extremamente complicado de se operar, beleza? Então, pessoal, um forte abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário, é muito importante. E também entrar na nossa página do Instagram, porque lá sempre eu posto conteúdo de qualidade e relevante para que você aprenda a operar mercado futuro. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço.